Olá, gente, bom diazinho. Vamos começar nossa aulinha de hoje, continuando nosso conteúdo de física, ou uma pequena partezinha de física, né? Aula passada nós falamos sobre temperatura, hoje nós vamos mudar para calor. Lembrando que parecem a mesma coisa, mas não são. Rapidinho retomando. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, é quando as moléculas estão mais agitadas, com maior movimentação, e calor é a transferência de temperatura entre um e outro, tá? É a transferência. Lembra sempre da palavra transferir. Vai ter uma fonte que vai transferir para outra substância ou corpo, enfim, dependendo da situação, tá? Mas vamos começar com calor agora, falando especificamente do calor. Tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? E me acompanhe pelo livro. Estou na página 244 do livro de vocês. Lá em cima, considere a seguinte situação. Reginaldo colocou 2 panelas sobre chamas iguais de um fogão. E em uma das panelas ele colocou 1 litro de água e na outra 2 litros, ambas a mesma temperatura. Número 1. Em qual das panelas a água atingirá a temperatura de ebulição em menor tempo? Lembrando que temperatura de ebulição é a temperatura exata que a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Você vai responder que na panela que contém 1 litro de água, porque ela tem uma menor quantidade de água, né? Embaixo, a quantidade de calor necessária para que um corpo atinja determinada temperatura depende de sua massa. Dessa forma, analisando a situação anterior, na panela de 1 litro de água, a quantidade de calor necessária para que a água atinja a temperatura de ebulição é menor do que a da outra panela. A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é representada pela letra Q e a sua unidade de medida no sistema internacional é joule. Porém, outra unidade de medida bastante utilizada é a caloria, que significa não, resumida em sigla, reduzida, significa cal. Veja abaixo a equivalência entre essas unidades de medida. Uma caloria equivale a 4,19 joules. Isso aqui eu não quero que vocês gravem, tá? Eu só quero que vocês conheçam. Embaixo, nos alimentos sublinha a caloria é a quantidade de energia que eles fornecem ao nosso organismo quando são digeridos. Pode parar de sublinhar aí. Na informação nutricional das embalagens de alimentos é comum encontrarmos a unidade quilocaloria em vez de caloria. Quilocaloria, cacau, é um múltiplo de caloria, que equivale a 1000 calorias. Também é possível observar o termo cal com C maiúsculo, que também equivale a 1000 calorias. Para ficar mais simples de entender isso aqui, é mais fácil você pensar em gramas. Eu posso ter gramas, quilogramas. 100 gramas de queijo, 1 quilograma de queijo equivale a 1000 gramas de queijo, tá? Embaixo, energia dos alimentos. Quando dizemos que o alimento é, sublinha, calórico ou energético, estamos nos referindo à capacidade que ele tem de liberar energia química. Pode sublinhar. Os alimentos mais energéticos são ricos em gorduras, 1 grama libera 9 quilocalorias de energia, carboidratos, 1 grama libera 4 quilocalorias, proteínas, 1 grama libera 4 quilocalorias. Parte da energia diária na qual necessitamos é utilizada pelo organismo para manter as funções vitais e movimentar o corpo. O restante é utilizado para manter a temperatura interna do corpo humano. O excesso de calorias é armazenado em forma de gordura, ou seja, os nossos pneuzinhos. Para mantermos o corpo saudável, é essencial ter uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Página 245 agora. Calor específico. Agora vamos estudar uma importante característica dos materiais, o calor específico. Para iniciar o estudo, analise a situação a seguir. Número 1. Em 2 corpos foram colocadas a mesma massa de água e de óleo, a mesma temperatura. Esses corpos ficaram expostos à luz solar por 1 hora. Após esse tempo, 2 termômetros foram utilizados para medir a temperatura da água e do óleo. A temperatura da água marcou ali, não consigo ver. 30, um pouco mais de 30, 31 graus. E o do óleo marcou ali 38 graus. Em seguida, os copos foram deixados em um local que não recebia luz solar. Após 30 minutos, as temperaturas da água e do óleo foram novamente medidas por termômetro. Aí a temperatura da água passou a 28, era 31, passou a 28. E a temperatura do
do óleo, que era 38, passou a 25. Número 2. Em qual dos líquidos ocorreu maior variação de temperatura? Você vai botar aqui no óleo, ocorreu maior variação de temperatura porque teve uma temperatura maior e uma temperatura menor. Você diminui a maior da menor, a que der o maior valor é que dá a maior variação de temperatura. 30 menos 28 dá 2. 38 menos 25 dá 13. Então, do óleo teve mais. Sublinha. Todo material tem determinada capacidade de ceder e absorver calor. Essa capacidade está relacionada ao calor específico, característica que faz com que os materiais precisem ceder ou receber uma quantidade de calor para variar sua temperatura do que outros. Então, o que é calor específico? É a capacidade de um material de absorver ou ceder calor. Essa característica é diferente para cada material, porque cada um tem o seu jeitinho. Cada um precisa de uma determinada quantidade de calor para variar sua temperatura, tá bom? O que vai vir agora para baixo daí do livro de vocês da página, eu deixo como curiosidade, tá? Porque eu não vou entrar em contas, principalmente essa conta que eu acho que vai ser difícil para vocês entenderem assim em aula gravada e eu explicando um pouquinho tempo em aula ao vivo. Então eu vou ficar só com esse conceito de calor específico, tá? Porque a gente já vai fazer conta na outra matéria. Então eu prefiro puxar na outra matéria do que na de calor específico. Próxima página, 246. Lembrando que o que está no slide foi copiado no caderno. Não sei se eu já falei nessa aula gravada. Calor latente. Aí tem um gráficozinho que mostra. Número 1 mostra 2 cubos de gelo. Número 2 mostra gelo passando para líquido. Número 3 mostra líquido. Número 4 mostra líquido passando para vapor. Número 5 mostra vapor. Número 4. De acordo com o gráfico, o que ocorreu com a temperatura e o estado físico da água nos trechos indicados por algarismos romanos? Eu acabei de falar, né? Número 1, só tem água no estado sólido. Número 2, a passagem de água do estado sólido para o estado líquido. Número 3, só tem água no estado líquido. Número 4, tem água no estado líquido para o estado gasoso. Número 5, tem água no estado gasoso. Ao analisarmos o gráfico acima, podemos notar que nos trechos 1, 3 e 5, a água recebeu calor e aumentou sua temperatura. Nos trechos 2 e 4, a água recebeu calor, mas não ocorreu variação de temperatura, e sim da mudança do estado físico da matéria. Sublinha. A quantidade de calor fornecida ao material durante sua mudança do estado físico por unidade de massa é chamada de calor latente ou calor de transformação. Pode parar. Cada material possui uma temperatura específica na qual ocorre a mudança do estado físico da matéria e quando essa mudança ocorrer, sua temperatura permanece constante. Exemplo, a água, para mudar de estado físico, a temperatura constante dela é 0 graus Celsius para o estado sólido e 100 graus Celsius, no caso do estado para transformar do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para a água do estado líquido evaporar, tá? Embaixo, sublinha o parágrafo todo, o parágrafo de baixo e o de baixo. Os dois últimos, pode sublinhar tudo. Para uma unidade de massa de determinado material, a quantidade de calor que ele deve absorver para mudar seu estado físico sólido para líquido é chamada de calor de fusão. Se esse material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre a mudança de estado físico líquido para sólido. Então, a latência de fusão, o calor latente de fusão é a quantidade de calor que um objeto ou material absorve para mudar de estado físico do sólido para o líquido. No caso da água, 0 graus Celsius, tá? Maior do que 0 graus Celsius. Que passa de 1 grau Celsius para cima. Embaixo. Já a quantidade de calor que o material deve absorver para mudar do estado físico líquido para o gasoso é chamada de latente de vaporização. Se o material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre a mudança do estado físico gasoso para o líquido. Então, o calor latente de vaporização é a quantidade de calor que ele absorve para mudar do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, esse calor, essa temperatura, de calor latente de vaporização é 100 graus Celsius. Próxima página, 247. Ele começa ensinando a fazer conta, mas, de novo, eu não vou entrar em conta de calor latente com vocês, tá? Vamos passar para a propagação de calor, que é a parte de baixo. Número 5. O que é necessário fazer com o termômetro para verificarmos a temperatura de um corpo?
É necessário você colocar o termômetro em contato com o corpo para ele eferir a temperatura. É meio bobinha nessa pergunta. Embaixo. A transferência de calor pode ocorrer por meio de 3 processos: condução, convecção e irradiação. Leia a situação abaixo. Ao ferver a água da cozinha para cozinhar macarrão, Maurício se esqueceu de uma colher metálica em contato com a água aquecida, com a panela. Número 6. O que irá acontecer com a temperatura da colher nessa situação? Você vai botar aqui a temperatura da colher vai aumentar, pois vai receber calor da panela e da água, transferindo a ela por condução. Tanto a panela quanto a água vão passar calor para a colher, por isso ela vai aumentar muito de temperatura. Página 248. A situação mostrada na página anterior é um exemplo que ocorre condução térmica. Sublinha. Nesse processo, a transferência de energia térmica, átomos e moléculas do corpo com maior temperatura apresentam maior agitação e transferem parte dessa energia térmica para átomos e moléculas próximas. A condução térmica ocorre ao longo de todo o corpo. Veja a representação desse processo na ilustração abaixo. Letra A. Átomos e as moléculas de parte da colher encontram-se menos agitadas do que na situação B. E B. Os átomos e as moléculas dessa parte da colher encontram-se com maior agitação do que na de A, porque na de B está recebendo mais calor, então a temperatura ali em B está maior. Nessa situação, podemos destacar alguns casos de propagação de calor por condução, como a chama do fogão para o fundo da panela para a água em seu interior, da água para a colher, da panela para a colher, e do fogo da panela e da água para o ambiente, ao ar atmosférico. Número 7. O que aconteceria na situação acima se uma pessoa tocasse no cabo dessa colher e se essa colher fosse de madeira? Primeiro, a pessoa ia se queimar se ela tocasse no cabo da colher, né? Porque é metal, e metal é um bom condutor de calor. Acho que nós já tivemos essa parte da matéria. E se ela fosse de madeira, ela não ia se queimar, porque a madeira não é um bom condutor de calor. Embaixo. Não, é aqui embaixo que vem essa parte. Eu sabia que vinha alguma parte. A propagação de calor por meio de condução não é igual em todos os materiais. Em alguns deles, como os metais, o calor se propaga com mais facilidade, em outros, porém, apresenta mais dificuldade para se propagar calor, como ocorre na madeira e alguns tipos de plásticos e resinas. Sublinhe agora esse parágrafo. Os materiais de propagação de calor com maior facilidade são chamados de bons condutores. Já os que não propagam calor com facilidade são chamados de maus condutores de calor. A propriedade relacionada a essa característica dos materiais é a condutividade térmica. Sublinha, os materiais de condutividade térmica muito baixa são bons isolantes térmicos. Pode sublinhar. O poliestileno expandido utilizado em caixas térmicas, por exemplo, é um bom isolante térmico, pois diminui a troca de calor dos corpos em seu interior e do ambiente externo. Juro que já está acabando. Página 249. Propagação de calor por convecção. Só falta convecção e radiação. Na situação da página 247, também ocorre outro processo de transferência de energia térmica, a convecção térmica. Sublinha. Esse processo de transferência de calor ocorre em líquidos e gases e envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença de temperatura entre as camadas superiores e inferiores. Então, a convecção térmica vai ser a passagem cíclica de transferência de calor. Como assim? Número 1. A água que se encontra no fundo da panela recebe calor e sua temperatura aumenta. A maior agitação das moléculas faz com que a camada de água se torne menos densa do que as camadas superiores e se desloque para cima. Então, o ar quente vai subir. 2. A água quente vai subir. A diferença de densidade entre as camadas em razão da diferença de temperatura faz com que a camada superior, mais fria, desça. Esses movimentos ocorrem repetidas vezes, geram uma corrente cíclica, corrente cíclica conhecida como corrente de convecção. Então, o quente que estava embaixo vai para cima, o frio que estava em cima vai para baixo. O frio que agora está embaixo se aquece, vai para cima, o quente que estava em cima se esfriou, vai para baixo. E assim vira uma corrente cíclica, isso é uma convecção térmica, tá? 8 não precisa fazer. Embaixo, propagação por irradiação térmica. A cidade de Urubici, localizada em Santa Catarina, é um destino turístico no inverno para quem gosta de baixas temperaturas.
Lá o turista encontra várias atrações que podem curtir em baixas temperaturas e em alguns casos poderá ver neve. Próxima página, 250. Marcela vive em Urubici. No inverno, para se aquecer, ela e sua família utilizam um aquecedor elétrico, como representado na imagem ao lado. Número 9. Como você acha que as pessoas sentem calor por aquecedor elétrico se elas não o tocam? Você tem que botar aqui o aquecedor, ele emite ondas eletromagnéticas infravermelhas que são percebidas pelo nosso corpo. E por meio dessas ondas, o nosso corpo ele fica aquecido, porque são ondas quentes. Quando estamos próximos a uma fonte de calor, como aquecedor elétrico ligado, sentimos calor proveniente dela sem tocá-lo. Vamos estudar como isso ocorre. Sublinhe o próximo parágrafo todo. Todos os corpos emitem e absorvem calor por meio de um tipo de onda conhecida como onda eletromagnética. Quanto maior a temperatura do corpo, mais intensa é a emissão desse tipo de onda. Esse tipo de propagação de calor é chamado de radiação térmica. Curiosidade para vocês. É por esse tipo de onda que são referidas as temperaturas, no caso, se você for no shopping, se você for no mercado. Eles têm tipo uma maquininha que parece uma arminha. Essa maquininha, ela mede as ondas eletromagnéticas que propagam no nosso corpo emanando calor, tá? Assim que eles medem a temperatura do corpo. No processo de radiação das ondas eletromagnéticas são emitidas na faixa do infravermelho. Essas ondas não são visíveis nos nossos olhos, mas causam sensação térmica e nos permitem identificar corpos em temperaturas maiores ou menores do que o ambiente. Como a irradiação se dá por meio de ondas eletromagnéticas, ela não necessita de um meio material para se propagar, ocorrendo inclusive no vácuo. Por esse motivo, os raios emitidos pelo Sol se propagam pelo espaço e chegam até a Terra. Atualmente, existem termômetros que indicam a temperatura de um corpo sem ter contato com ele, que é o que eu falei. Esses instrumentos captam, interpretam e convertem a radiação infravermelha do corpo em informação de temperatura. Isso não te causa nenhum problema no corpo, tá? Isso não te causa nenhuma doença, nem nada do tipo. Ele só mede a radiação, ok? Embaixo vem as cascavéis, falando da fosseta L'Oreal. Nós já estudamos isso em répteis. Fica a curiosidade se você quiser lembrar. Página 251. Ele fala sobre recipientes térmicos, mas eu não vou entrar nesse quesito, senão vai ficar uma aula muito extensa. Página 255, 256, façam para casa que eu corrijo no aula ao vivo, tá? Ficou um pouquinho extenso, mas eu fico por aqui. A gente se vê no aula ao vivo e tchau, tchau.